O ano de 1232 marcou um período tumultuado para todas as nações, especialmente durante a transformação de uma fortaleza que enfrentava seus momentos mais difíceis. O caos e o terror tomaram conta da província, com destruição por toda parte e janelas e portas quebradas. A população estava em choque, sem saber como reagir à catástrofe. A presença mongol instilou medo nos residentes de uma pequena cidade perto das montanhas, que precisavam desesperadamente de ajuda. Os funcionários abandonaram seus postos, deixando o povo comum enfrentar a crise sozinho, sem querer arriscar suas vidas. Incêndios consumiram pessoas e fortalezas em um instante. A geração mais velha implorou por moderação, mas os jovens, movidos pela determinação, não conseguiram se conter, cientes de suas ações. Um ancião advertiu que, se tais ações continuassem, ele incendiaria a fortaleza, garantindo que os funcionários nunca voltassem. Era necessária uma ação imediata para extinguir o incêndio. O ancião sabia que sua única proteção contra os atacantes mongóis desapareceria se os funcionários não voltassem. No entanto, um jovem apontou que os funcionários já haviam fugido há muito tempo. O jovem explicou que os funcionários os haviam abandonado, indiferente se os mongóis os matariam ou não. De 1231 a 1259, a região enfrentou invasões mongóis implacáveis, ocorrendo 9 vezes ao longo de 30 anos, forçando as pessoas a suportar grandes dificuldades. O rei se mudou e outros conseguiram escapar, deixando para trás suas casas, que foram queimadas diante de seus olhos. O povo estava impotente para retaliar, sem meios para combater o formidável exército mongol, a força mais poderosa da época. No entanto, acreditavam que um dia a vitória seria sua e que venceria os invasores que os atormentavam há 3 décadas. Eles se uniram para descobrir a chave do sucesso, com o objetivo de derrotar os mongóis que haviam matado seus entes queridos. A sorte lhes sorriu quando encontraram algo que poderia oferecer uma chance de vitória: o cobre. Trabalharam incansavelmente dia e noite para abastecer todo o exército, garantindo a proteção de suas famílias e amigos. O homem percebeu que, com o cobre, eles poderiam fabricar armas superiores que poucos poderiam rivalizar. Começaram a desmontar e estudar as armas que lhes foram trazidas, confiantes de que o próximo ataque mongol seria recebido com a sua resistência mais forte até então. Armados com essas armas, as pessoas foram treinadas e motivadas a retaliar contra os mongóis, determinadas a lutar contra seus algozes. Enquanto isso, nuvens de tempestade se formavam e o vento aumentava, uivando como um carro em alta velocidade. O líder do exército mongol parecia um veterano experiente, um ancião poderoso que havia passado a vida no serviço militar. Ele reuniu suas forças para lançar outro ataque contra os aldeões desprevenidos. À medida que o exército mongol se aproximava da fortaleza, eles traçaram uma estratégia para executar um ataque perfeito. Eles não se alinharam como um exército típico, mas sim como um exército confiante em sua capacidade de conquistar, tendo feito isso antes. O líder montava um cavalo majestoso, reverenciado por todos, intocável, pois simbolizava seu rei. O pânico se instalou entre os aldeões ao verem o exército se aproximando, sabendo que a força dos mongóis significava morte certa para alguns no campo de batalha. À medida que o exército se aproximava, eles viram os aldeões se reunindo na fortaleza, preparando-se para o inevitável confronto. Um ancião do lado mongol avançou para iniciar um diálogo, provavelmente para propor uma rendição. Ele gritou, oferecendo uma escolha: lutar ou se render, garantindo que nenhum mal lhe seria feito se submetessem ao domínio mongol. O rei mongol ficou satisfeito, sabendo que eles tinham uma vantagem numérica significativa e se sentindo confiante na vitória da batalha. Eles também sabiam que os oficiais da fortaleza haviam fugido há muito tempo, temendo o ataque mongol. Como diziam os velhos ditados, uma ovelha não pode lutar contra lobos, descrevendo perfeitamente a situação. Mas não era tão simples assim. De repente, uma flecha voou, matando o ancião e fazendo-o sangrar na frente de todo o exército mongol. A flecha quase atingiu o rei, arriscando uma revolta. O tiro veio de um arqueiro comum da fortaleza, um homem careca habilidoso em artes marciais, que acertou com precisão o coração do ancião. O arqueiro começou a rezar, levantando a mão e fechando os olhos para se conectar com sua energia espiritual. Um homem empunhando uma enorme marreta de cobre gritou para provocar os mongóis à ação.
Ele golpeou a fortaleza para demonstrar sua força, fazendo com que pequenos pedaços caíssem dela. O povo se rebelou, brandindo suas armas para mostrar aos mongóis que lutariam até o fim por sua liberdade. O rei mongol ficou descontente, sabendo que, mesmo na vitória, perderia muitos de seus homens. Outra flecha foi disparada como uma bala, voando em direção ao exército mongol. O arqueiro atingiu o cavalo do rei, um animal sagrado que só o rei podia tocar, sinalizando uma batalha inevitável. O rei caiu do cavalo, incapaz de controlá-lo enquanto sangrava. Ele reconheceu o arqueiro como um devoto crente em um deus estranho. O arqueiro levantou a mão novamente, expressando sua fé. Enfurecido, o rei ordenou que seus homens matassem todos a qualquer custo, sem deixar sobreviventes. Os mongóis, enfurecidos com a morte de seu animal sagrado, partiram para a batalha. Eles montaram escadas e começaram a escalar as muralhas com suas armas pesadas, que eram difíceis de carregar. No entanto, foram imediatamente recebidos pelos defensores da fortaleza, armados com armas de cobre habilmente afiadas, prontos para retaliar. Infelizmente, o chão ficou coberto de corpos e sangue enquanto os dois lados lutavam ferozmente. Mas após o terceiro amanhecer, os defensores encontraram algum alívio, apesar de sua exaustão, e continuaram a proteger suas armas. O exército mongol conseguiu romper a muralha, sinalizando consequências terríveis para os defensores. Apesar da falta de força, os defensores permaneceram esperançosos, sabendo que agora tinham os meios para revidar e provar seu valor. Os dois principais líderes trocaram olhares, inspirando suas tropas com a crença de que poderiam vencer qualquer inimigo. Os líderes cruzaram espadas, demonstrando sua determinação em vencer e conquistar a fortaleza. A batalha foi árdua, com cada movimento errado potencialmente decidindo seus destinos. Um som poderoso e ressonante marcou a vantagem de um dos lados, significando sua vitória iminente. No final, os defensores triunfaram, com o homem que trouxe o cobre derrotando um formidável guerreiro mongol. O rei mongol percebeu que não poderia vencer e ordenou a retirada, aceitando as pesadas perdas que os assombrariam. A fortaleza foi defendida com sucesso, e o povo comemorou sua vitória, atribuindo-a às suas armas duráveis e confiáveis. Eles expulsaram os mongóis, que sofreram perdas significativas, embora alguns defensores também tenham morrido. Felizmente, um número pequeno. Os gritos de vitória do povo eram tão poderosos que ameaçavam derrubar as muralhas, mesmo sem os esforços dos mongóis. Começaram a cantar e dançar em comemoração à vitória conquistada com muito esforço, alcançada através da perseverança e habilidade com suas armas. Naquela noite, não havia mais batalhas a travar. Eles se sentaram juntos, bebendo em comemoração à vitória que há muito buscavam. Enquanto dançavam e se divertiam, eles notaram algo alarmante e suspeito, lançando uma sombra sobre sua alegria. Um homem com um traje roxo e um chapéu estranho cavalgava diante deles, indicando que não era da pobre coalizão devido à sua montaria. Infelizmente, 20 anos depois, o temido evento ocorreu, apresentando problemas que eles não conseguiram resolver, apesar de seus esforços. O homem parecia suspeito, prenunciando tempos difíceis para o povo. Carroças corriam pela cidade onde as pessoas descansavam, levantando suspeitas, já que nunca haviam sido vistas ali antes. Um desses recém-chegados aproximou-se do líder que há muito tempo repelia com sucesso os mongóis. O cavaleiro olhou para ele com olhos ferozes, quase divinos, escondendo algo e parecendo muito suspeito. O homem ficou apreensivo, percebendo que esse encontro não terminaria bem, sinalizando um desastre iminente. Embora não fosse dito, todos na província sentiam que havia algo errado com esses estranhos. Em 1254, na vila de Dirham, perto de Chengdu, o tempo estava claro e os moradores estavam felizes. O homem expressou sua fome, perguntando se havia um lugar para comer de graça, exausto de carregar cobre pesado. O trabalho de transportar o metal pesado era exaustivo, mas essencial para a sua existência. Eles desceram a montanha, o que tornou a viagem um pouco mais fácil, mas ainda assim muito exaustiva. Eles estavam desesperados por comida. Chegaram à casa antiga da aldeia e viram um casal de idosos sentado na varanda, guardado por sentinelas. Um guarda questionou se eles poderiam servir comida tão pobre ao seu mestre, considerando-a inadequada para um rei. O velho respondeu que não havia nada melhor na aldeia, e apesar de anos de busca diligente, eles não tinham encontrado nada mais.
O guarda os xingou e começou a chutá-los, fazendo-os querer vomitar ao ver a comida destinada ao seu senhor. Enquanto isso, o velho e sua esposa reuniram utensílios para cozinhar e servir, observados ansiosamente por duas meninas de olhos arregalados. As meninas observavam tudo, perplexas com a forma como os guardas maltratavam os inocentes aldeões. Elas admiravam a senhora perto do rei, notando sua aparência perfeita, como uma garota de um quadro. As meninas discutiram sobre a pele impecável da senhora, imaginando como ela a mantinha assim. Uma das meninas explicou que a senhora usava pó, embora elas não conseguissem entender como ela o usava diariamente, já que era destinado a ocasiões especiais. A menina de terno verde comentou que a senhora era diferente e provavelmente nunca ficava sem pó. As meninas expressaram sua frustração, desejando estar no lugar da senhora. De repente, algo chamou a atenção delas, e perceberam que sua amiga apontava ligeiramente para a esquerda. Elas viram dois rapazes carregando enormes cargas de metal nas costas. Depois de uma longa jornada sem comida, eles ainda carregavam um fardo pesado de cobre. Ela comentou que o rapaz morreria se continuasse carregando uma carga tão pesada todos os dias. Suas costas não aguentariam. O velho questionou quem era o responsável pela situação deles e apontou para ele. O rapaz retrucou que culpá-lo era tolice, enquanto o ancião observou que, se não fosse por suas ações, eles teriam terminado seu trabalho dias atrás. Sambato, uma grande espada de gume único para cortar cavalos, foi mencionada. O rapaz se gabou de que seu avô dizia que suas espadas eram as melhores, melhores do que milhares. O homem alegou que estava no comando porque o velho havia envelhecido, o que deixou o rapaz irritado e ele começou a fumar. O mais velho disse para ele esperar, suspeitando que estavam na vila errada devido ao silêncio assustador e às ruas vazias. Ele sugeriu que fossem para outra vila, mas o mais jovem, exausto, descartou a ideia como um disparate, temendo morrer de sede antes de chegar lá. O mais jovem gritou por água, exausto do longo trabalho. O mais velho aconselhou-o a parar de incomodar os aldeões, chamando-os de idiotas. Ele continuou gritando por água, e então uma tigela de água cristalina foi jogada nele. Seu amigo ficou confuso, mas o rapaz bebeu a água alegremente, sentindo-se aliviado. Uma garota, irritada e desagradável, observava-os por trás de seu líder sem querer ver ninguém ali. Ela perguntou quem eles eram, apontando para o rapaz que estava bebendo água, feliz por encontrar alguém ali. O rapaz finalmente matou sua sede, aliviado por acabar com os dias de tormento. Mas então a garota o silenciou, colocando a mão sobre sua boca, o que o rapaz não gostou. Ela disse para ele calar a boca, avisando que se o prefeito ouvisse seus gritos, isso significaria problemas, como ela sabia por experiência própria. De repente, o chão tremeu quando cavalos e cascos o atingiram como pedras. O animal se movia na velocidade da luz, sugerindo a presença de um cavaleiro. Um homem adulto com barba, vestindo uma enorme armadura que brilhava ao sol como uma espada refletindo a luz, estava montado em um cavalo. Ele percebeu os quatro e ficou desconfiado, percebendo que quanto mais pessoas soubessem sobre ele, pior seria para ele. O menino perguntou se aquele era o prefeito mencionado pela menina. Ela respondeu que ele parecia mais velho, mas que era a primeira vez que o via. O homem, surpreso, perguntou quem era o prefeito, presumindo que fosse o chefe. Seu amigo esclareceu que ele tinha um status muito mais alto, como o prefeito da cidade. A garota perguntou o que estava acontecendo e olhou para uma pequena propriedade onde 5 pessoas estavam em pé e planejando algo. Então, de alguma forma, eles agarraram o rapaz, apontaram uma arma para ele e começaram a ameaçá-lo. Isso levou à sua captura durante a confusão. Esse homem era o pai de uma das meninas, e ela temia por sua vida, começando a chorar ao pensar em perdê-lo. O homem, intrigado, perguntou por que ela disse pai, e eles olharam para ele como se fosse um idiota perturbando a todos. Ela disse para ele ficar quieto e se ajoelhou para evitar ser notado, continuando a observar. A menina o alertou para se esconder, ou ele enfrentaria uma punição severa se fosse notado pela vigilância. O comandante ordenou uma busca na casa, exigindo que levassem tudo o que fosse útil. Ele provocou as pessoas comuns, sugerindo que praticassem esgrima, ameaçando decapitá-las. Quando o pai foi capturado, ele sabia que estava em uma situação terrível que poderia prejudicar profundamente a filha que ele tanto amava e criou. A senhora insistiu que eles não tinham mais nada, pedindo que usassem seu tempo em outro lugar.
O guarda ameaçou matá-la se ela se movesse. Naquele momento, um dos líderes atingiu o plexo solar do pai, gritando que era um ato desprezível. O pai começou a tossir sangue, sangrando profusamente devido ao golpe preciso em um ponto vital. O rapaz, incapaz de ver o pai dela sendo espancado, gritou com os agressores, chamando-os de criaturas inúteis. Ele então percebeu que a garota permanecia calma e não gritava, o que o levou a perguntar se aquele era realmente o pai dela, dado o seu sofrimento. A amiga dele agarrou sua camisa, gritando que ele era um idiota que não entendia nada. Ela explicou que se a garota interviesse, isso só pioraria a situação. Ela questionou se eles estavam ali parados porque gostavam de assistir e chorar. O mais velho chamou seu irmão para ir embora e não perturbá-los. No dia seguinte, ele quis ajudar, mas não conseguiu. O mais velho lembrou-os de não interferirem nos problemas dos outros, alertando para as graves consequências se eles interferissem no destino. Guai percebeu que seu amigo estava certo. Intrometer-se nos assuntos alheios traria grande sofrimento. Um dos invasores encontrou uma galinha que ele segurava pelas patas. A senhora alegou que a culpa era dela e implorou para que soltassem o marido. A multidão comentou que se eles estavam sendo enganados, isso significava que seu líder também estava sendo enganado. Como resultado, ele jogou a mulher de lado e apontou suas lâminas para a cabeça do homem. O espadachim declarou que garantiria que o homem não repetisse suas ações, enquanto o pai da menina implorava por misericórdia. A menina não conseguiu suportar a cena e começou a chorar, percebendo que seu pai estava à beira da morte diante de seus olhos. Outro amigo meu tentou suportar a situação e gritou que os anciãos pareciam espantalhos e precisavam parar imediatamente. O homem olhou em volta e percebeu que os eventos que se desenrolavam eram intrigantes. Apesar de não tomar nenhuma atitude, ele estava ansioso para se envolver. Um dos espectadores perguntou quem ela era e questionou por que ela diria coisas tão depreciativas sobre ele. Ele xingou a garota e avançou em direção a ela, jogando o frango de lado, com a intenção de cortar sua garganta. Percebendo que estava prestes a ser morta, ela gritou para o homem pedir ajuda em sua situação desesperadora. Ele ficou surpreso com o pedido dela, perguntando-se por que deveria ajudá-la depois que ela o havia mandado embora. A garota implorou por sua ajuda quando ele estava prestes a brandir sua arma, com a intenção de cortar sua garganta na frente de todos. No entanto, ele se lembrou das ordens de seu comandante para evitar intervir nas disputas alheias, a fim de evitar repercussões semelhantes. O homem, enfurecido, estava pronto para quebrar todos os ossos dela, insistindo que ela não tinha o direito de tratá-lo com tanta falta de respeito. Enquanto ela enfrentava a ameaça iminente de morte, um milagre inesperado ocorreu, surpreendendo a todos, incluindo o próprio homem. O espadachim conseguiu golpear o agressor arrogante, mandando-o voar. A garota foi poupada e sobreviveu, apesar da situação grave. Os espectadores ficaram atônitos, incapazes de compreender como tal desfecho era possível, dado que o agressor era um dos lutadores mais habilidosos deles. O amigo do rapaz percebeu que testemunhar o evento em primeira mão, sem dúvida, o deixaria se sentindo mal. Estava claro que a situação estava longe de ser resolvida, e ele entendeu que era necessário agir. A garota olhou nos olhos dele e viu que ele era capaz de defendê-la diante de uma grande multidão, o que significava que ele provavelmente seria morto por ousar atacar um dos guardas. Outros reconheceram a necessidade de resolver rapidamente a situação e capturar a pessoa que havia agredido seu aliado. Um dos homens armados avisou que se a pessoa não se desculpasse imediatamente, sua espada faria justiça. O homem atacou seu oponente, que então pulou a cerca, possivelmente para se reorganizar ou planejar outro movimento. Parecia que uma batalha era iminente. O homem tocou sua espada e a descartou como mera decoração, alegando que não passava de uma bugiganga inútil. Ele então começou a agir. Ele atacou seu oponente, declarando que ele não tinha o direito de insultar sua arma, que havia sido crucial em muitas batalhas. No entanto, o homem conseguiu segurar as lâminas com uma mão sem sofrer nenhum corte, como se estivesse manuseando um mero brinquedo. Os espectadores ficaram atônitos, incapazes de compreender como ele conseguia segurar a espada com uma mão sem se ferir. O homem começou a exercer pressão de uma forma que causasse o máximo de desconforto e dor, com o objetivo de infligir a experiência mais desagradável ao seu oponente. Ele agarrou a espada com tanta força que ela se partiu em dois diante dos olhos de todos. Os espectadores ficaram perplexos com a forma como ele conseguiu partir o ferro com uma mão. A espada, agora quebrada,
parecia sorrir como se estivesse ciente do feito inesperado. Era inédito para qualquer pessoa na aldeia quebrar ferro com as próprias mãos. O homem começou a entrar em pânico, incapaz de entender como sua espada de confiança, que sempre fora sua companheira de batalha, pudesse ser quebrada tão facilmente. Enquanto isso, alguém a cavalo descia a montanha a toda velocidade, tendo percebido ocorrências estranhas abaixo e ouvido sons incomuns vindos daquela direção. Eles aceleraram para alcançar seu destino, cada um carregando suas armas nas mãos. Uma pessoa perguntou à outra se tinha certeza absoluta de que seu líder estava na aldeia para onde se dirigiam. Ele achava difícil acreditar que tivessem viajado todo esse caminho apenas para uma caçada, sentindo que algo estava errado. Ele os instou a se apressarem, enfatizando que precisavam garantir a segurança de seu protegido, alertando sobre as graves consequências se falhassem. Quando chegaram à aldeia deserta, eles diminuíram o passo. Normalmente, os aldeões estariam nas ruas, interagindo uns com os outros. Começaram a sentir-se inquietos, notando que até os animais pareciam agitados. Parecia que tudo estava a conspirar contra eles. Ele olhou ao redor, tentando entender por que a vila estava tão vazia e por que não havia ninguém à vista. Então, ele ouviu alguém gritar: "Idiota!" Claramente, essa pessoa estava envolvida em uma conversa, pois não havia outras vozes ao redor. Ele ouviu uma conversa em que alguém criticava a espada como se fosse um mero brinquedo e questionava por que ela não estava devidamente afiada, o que enfureceu o guerreiro. Ele perguntou se essa era a razão pela qual a espada quebrava tão facilmente, apontando para o homem e reclamando em voz alta sobre a destruição de sua arma preciosa. O homem respondeu, dizendo que ele estava falando bobagem e instruiu-o a reunir os tolos que estavam com ele. Então, alguém declarou que isso era inaceitável e sacou sua arma. Essa era a pessoa que havia vindo em busca da cabeça. O guerreiro se dirigiu à pessoa como jovem mestre, insinuando que ele era o filho do reitor, e questionou quem mais estava presente e qual era o propósito deles. Ciente da pessoa importante atrás dele, o guerreiro chamou o homem de verme miserável por ousar quebrar sua arma. O homem explicou que o jovem mestre era Ozawa, filho do reitor, uma figura respeitada na aldeia, conhecida por sua bravura e liderança no exército. O homem estava confuso porque o sobrenome do jovem mestre era Choi, enquanto o sobrenome de seu pai era Choi. Essa discrepância o deixou nervoso, com medo de que o guerreiro o repreendesse severamente. Outra pessoa disse ao homem para calar a boca e ficar em silêncio, ameaçando-o de morte se ele falasse novamente. No entanto, o filho do prefeito interveio, dizendo-lhe para parar. O filho do prefeito disse que o homem não deveria latir para um cachorro em resposta, humilhando-o publicamente por seu comportamento barulhento anterior. Eles continuaram até a residência do chefe, onde ele morava há muitos anos, e o tempo continuava agradável. O homem se curvou e quis expressar suas frustrações e infelicidades de longa data, sentindo-se inquieto mesmo naquele momento. Ele abaixou a cabeça, contemplando como abordar e mudar a situação que o incomodava há tanto tempo, buscando paz. Enquanto se curvava diante do chefe, este perguntou se ele tinha vindo da fortaleza sobre a qual havia muitos rumores. O homem se identificou como Tenente-General Cho Jack-chan, continuando a manter a cabeça inclinada em sinal de respeito. O chefe reconheceu isso, mas perguntou sobre o propósito de sua visita. O tenente explicou que havia recebido ordens do general do Exército Defensivo para escoltá-lo até a fortaleza. O exército designado para a fortaleza e outros locais importantes durante a dinastia Goryeo era fundamental para a defesa contra invasões. O rei estava preocupado e inseguro sobre o melhor curso de ação. O chefe disse-lhe que os mongóis estavam a aproximar-se e que ele precisava de se apressar para a fortaleza para acalmar o povo, avisando que, caso contrário, um motim poderia levar ao caos em todo o país. Sua namorada mencionou que ele estava com dores nas costas e no estômago e precisava descansar. Ela esperava que ele ficasse onde estava e não fosse a lugar nenhum. O tenente enfatizou a necessidade urgente do nome do Sr. Choi Jun-kyung para resolver a crise e salvar o povo do desastre iminente. Ele instruiu-o a recuar e permanecer onde estava, pois não tinha intenção de deixar sua posição, uma vez que estava muito longe da fortaleza. O tenente ficou muito surpreso, olhando para ele como se estivesse testemunhando um milagre, com uma expressão de total descrença. Ele se levantou e se curvou, instando o cavalheiro a seguir seu próprio caminho. Ele não conseguia entender por que o homem se recusava a ir com ele,
já que isso parecia inútil e poderia potencialmente incitar uma revolta. Ele saiu de trás do portão, sem saber o que aconteceria a seguir. Se ocorresse um derramamento de sangue, isso levaria a um sofrimento generalizado e diminuiria a unidade do povo. Então, ele percebeu algo nas sacolas que o indignou profundamente, dada a sua experiência e compreensão do que era apropriado. Ele viu 2 cavalos e 5 pessoas partindo com grandes quantidades de itens. Observando-os, ele percebeu que os itens não pareciam ser necessários para seus fins habituais. O tenente entendeu que o rei não estava equipado com o equipamento de caça normalmente necessário para perseguir animais. Parecia que ele havia deduzido que o chefe pretendia fugir para uma ilha próxima para encontrar refúgio assim que os mongóis chegassem. Ele notou um grupo de pessoas reunidas em um local, envolvidas em alguma atividade que chamou a atenção do velho. Todos estavam reunidos para testemunhar como o filho do prefeito enfrentaria o homem que havia quebrado uma espada com as próprias mãos. O homem, irritado por ter sido chamado de cão, brincou dizendo que se arrependeria se o cão o mordesse. O filho do prefeito permaneceu em silêncio, demonstrando sabedoria semelhante à de seu pai, e fez uma pausa pensativa em resposta. O homem acenou com a mão, sugerindo que adiassem a batalha, já que a briga era apenas por questões triviais. O filho do rei ficou furioso e ficou profundamente preocupado com o significado por trás das ações do estranho. Ele pediu um momento para pegar uma espada para uma luta adequada, o que deixou seu oponente perplexo, que olhou para ele como se fosse um tolo. O pedido o irritou ainda mais, pois ele estava ansioso para entrar em combate sem o risco adicional de morrer desnecessariamente. O filho do prefeito começou a gritar, chamando-o de degenerado, e brandiu sua espada com a intenção de matá-lo, assim como havia feito com o guerreiro anterior. Todos sabiam que o homem estava condenado, pois o filho do prefeito era extremamente forte, e eles esperavam testemunhar outra morte sem sentido. O filho do prefeito brandiu a espada contra ele, errando por pouco sua cabeça, mas o homem conseguiu se esquivar do ataque graças à sua agilidade no chão. Foi uma façanha impressionante, e o filho do prefeito estava determinado a destruí-lo por sua audácia diante da multidão. Percebendo que um único golpe não seria suficiente, o homem rapidamente pensou em como se defender contra um oponente tão rápido e poderoso, sabendo que não poderia mais contar com quebrar espadas. Ele contra-atacou com um fragmento de espada fornecido por outro guerreiro, usando-o como arma para lutar contra o filho do reitor. Apesar de sua recusa em recuar e sua tentativa de defender sua honra, ele recebeu um corte no ombro com um pedaço de destroço. O homem retirou a arma, alegando que ela quase havia sido bem-sucedida. Ele saboreou a sensação de poder e vitória sobre o jovem lutador. O filho do prefeito percebeu como a situação poderia ter sido grave se a espada não estivesse danificada. Ele poderia ter perdido a cabeça e sangrado até a morte. O homem mencionou que, se a luta tivesse durado um pouco mais, ele teria que lutar para sobreviver. De repente, o homem ficou furioso, falando bobagens, e exigiu que o jovem mestre o perdoasse, humilhando-se ao colocar a boca no chão. Maki questionou o que estava acontecendo e como o homem ousava tocá-lo, especialmente de uma maneira tão degradante na frente de todos. O mais velho explicou ao jovem mestre que o menino claramente levava uma vida protegida e não estava familiarizado com as regras de etiqueta adequadas. Ele novamente pediu perdão em nome do menino. A discussão se intensificou, com o mais jovem chamando o mais velho de caipira, o que enfureceu o mais velho, que retaliou chamando-o de menino. A briga se intensificou, com o mais jovem ameaçando arrancar a língua do mais velho e usá-la para criar um dispositivo para um fluxo forte se ele fosse chamado de booger novamente. O filho do reitor chamou-os de bastardos e avisou que eles pagariam por seu comportamento. Ele também disse para eles se acalmarem, pois o barulho estava irritando a todos. De repente, areia começou a cair em seu rosto, obscurecendo sua visão. Parecia uma manobra de diversão para facilitar a fuga deles e garantir sua segurança. Enquanto ele se perguntava sobre a situação, eles não correram para a frente, mas sim tentaram criar distância suficiente do exército próximo. O pânico se espalhou entre os espectadores ao testemunharem o que havia acontecido com o filho do prefeito, algo que ninguém havia visto antes. O homem gritou que precisavam fugir, e seu companheiro mais velho o exortou a correr mais rápido e não se distrair com coisas triviais. Eles fugiram e encontraram o mesmo homem que anteriormente fora pedir ao senhor principal que fosse até a fortaleza. O homem gritou com eles e sacou sua espada, ameaçando cortar suas gargantas por suas ações e pelos truques que haviam usado.
O menino correu ao lado dele, percebendo que, se não acompanhasse o ritmo, perderia toda a sua esperança em sua situação atual. O homem brandiu sua arma, mas o menino habilmente evitou seus golpes, deixando o homem perplexo com a habilidade do menino em desviar de golpes tão poderosos. O homem ficou em choque, incapaz de compreender como o jovem poderia evitar seu ataque lendário, que ele havia aperfeiçoado ao longo de uma década. Eles continuaram a fugir, e o ancião só podia assistir, incapaz de intervir devido à sua pesada armadura que impedia sua mobilidade. O ancião criticou o jovem por se envolver em uma briga, enquanto seus amigos explicavam que ele não tinha outra escolha a não ser lutar para escapar. O mais velho insistiu que ele precisava fugir para salvar sua vida, pois suas chances de sobrevivência na aldeia eram mínimas. Enquanto corriam, o mais jovem ouviu algo e parou para determinar quem os chamava e por quê. Era a garota que ele havia resgatado, gritando para que ele fosse até ela imediatamente para ajudá-los a escapar das forças do rei. Ela os instou a segui-la, alegando que conhecia a área melhor do que ninguém, pois tinha vivido lá toda a sua vida. Eles rapidamente viraram a esquina, tentando descobrir como escapar da situação perigosa em que se encontravam. A menina entregou-lhes mantos, instruindo-os a vesti-los rapidamente para se disfarçarem e descansarem um pouco sem esgotar suas energias. O rapaz questionou se as vestes eram roupas femininas, mas ela respondeu que não tinha mais nada disponível e pediu que ele se movesse se quisesse se misturar como uma garota. Eles seguiram pela vila, indo em direção ao rio, enquanto os moradores procuravam os dois homens que haviam atacado o filho do prefeito, embora ninguém tivesse tomado nenhuma atitude. Os moradores corriam freneticamente, seguindo ordens, enquanto os meninos, vestidos como mulheres, caminhavam cautelosamente como se fossem meninas. Um guerreiro ficou desconfiado, percebendo sua aparência incomum e os sapatos estranhamente femininos que usavam. Ele os questionou sobre suas identidades e por que estavam se escondendo atrás das placas que carregavam perto da cabeça, querendo identificá-los, já que eram desconhecidos. O filho do prefeito se interessou e olhou para ver quem eram essas senhoras, notando que seu disfarce não era muito convincente. As meninas alegaram que eram apenas servas do mestre e precisavam de ajuda, chamando assim seus amigos para auxiliá-las. O guerreiro questionou sua veracidade, imaginando se elas estavam enganando-o, já que havia dois fugitivos que precisavam ser capturados e executados. Ele perguntou à garota se ela tinha visto dois indivíduos suspeitos, e ela respondeu que não, pedindo desculpas pelo inconveniente. Essa resposta deixou o policial inquieto, pois ele não conseguia determinar para onde os fugitivos tinham ido. Enquanto seguiam o filho do prefeito, a garota suspirou, sabendo que seria considerada cúmplice por esconder criminosos perigosos na área. Os homens comentaram sobre como os ladrões haviam escapado rapidamente, com um deles elogiando sua força, observando que eles pareciam muito formidáveis. O patrulheiro questionou o que se entendia por força, apontando que os ladrões fugiram imediatamente ao ver o jovem mestre, provavelmente acreditando que não poderiam competir com ele. Ele continuou a elogiar seu líder, afirmando que, se chegasse a uma luta, o jovem mestre derrotaria facilmente os ladrões, destacando sua impressionante reputação. O homem continuou, mencionando que um dos ladrões havia chamado o outro de javali para se salvar, quando, de repente, uma mão se estendeu por trás. Alguém o agarrou pelo pescoço e o puxou com força para trás, preparando-se para puni-lo pelas observações que ele havia feito sobre os outros. Era um homem mais jovem que havia tirado o terno e estava furioso porque eles falavam dele pelas costas, mas nunca na sua cara. Ele não se intimidou e jogou o guarda no ar. Ele desafiou o mestre para lutar com ele novamente, despertando o interesse do jovem mestre, que o olhava como se fosse uma presa. O filho sacou sua espada para uma luta justa, entendendo que isso lhe permitiria defender sua honra e demonstrar suas habilidades incomparáveis. Ele declarou que o tolo havia selado seu próprio destino, e ficou pronto com sua espada, que brilhava à luz do sol. Outra pessoa comentou que o jovem mestre estava oferecendo uma chance de lutar honestamente, 1 contra 1, para que todos vissem quem seria o verdadeiro vencedor. Eles se encararam como se fossem os maiores adversários do mundo, cada um valorizando imensamente sua reputação e dignidade. O mais velho percebeu que provavelmente perderia rapidamente para o jovem mestre e, se não, as autoridades locais o executariam de qualquer maneira. O jovem se virou e ouviu seu amigo chamando-o de idiota, o que só aumentou sua raiva. Doía que alguém próximo a ele tivesse tão pouca fé nele.
Os 3 prisioneiros permaneceram em silêncio, como peixes, cientes de que era melhor ficar quietos perto de alguém empunhando uma arma. Ele temia que, se não vencesse a luta, seus amigos sofreriam como resultado. O destino deles estaria selado, independentemente de suas ações. Ao cair da noite, todos foram capturados e levados perante o mestre para serem julgados por atacarem o jovem mestre, que estava destinado ao trono. Eles foram espancados e sentados perto da fogueira, percebendo que estavam em uma situação terrível, com poucas chances de escapar, embora se agarrassem a uma tênue esperança. O homem cuja espada havia sido quebrada ordenou que ele ficasse parado e não se movesse, pisando nele com sua nova arma. Isso enfureceu o jovem, que se sentia impotente e humilhado, como se não fosse nada mais do que uma mera criatura. Com a arma pressionada contra seu rosto, ele sabia que precisava agir com cautela, ou pagaria com a vida por suas ações. O homem sentiu uma onda de satisfação, deleitando-se com a força de sua nova arma, tendo sido derrotado pela mesma pessoa que agora estava subjugada diante dele. O mestre observou a cena, pensativo. Tendo já lidado com os problemas mongóis, agora enfrentava o problema adicional desses 2 intrusos. Ele ordenou sua execução, valorizando seu filho acima de tudo, pois os filhos são a parte mais preciosa da vida. O homem estava ansioso para usar sua nova espada para matá-los, pronto para golpear e tirar suas vidas, sentindo uma satisfação sombria. Segurando a espada no alto, ele gritou para que eles morressem, sabendo o quão terrível seria a situação deles se conseguissem escapar de suas amarras. A garota gritou alarmada, seus sentimentos claros, pois ela havia se afeiçoado a ele, especialmente porque ele havia salvado sua vida da mesma pessoa anteriormente. A espada desceu rapidamente, pronta para decapitar aqueles que se aventuraram em novos territórios. Ele sentiu um medo avassalador da morte, diferente de tudo que já havia experimentado, ao enfrentar a execução iminente. Quando a espada estava prestes a golpear, um sabre apareceu, interceptando o golpe e impedindo que atingisse sua cabeça. O subordinado do mestre ficou furioso ao ver seu golpe bloqueado por um velho, que anteriormente havia pedido a ajuda do mestre, mas agora defendia os jovens que haviam atacado seu filho. O mestre exigiu saber por que suas ordens não estavam sendo seguidas e por que o velho estava protegendo aqueles que haviam ferido seu filho. O velho ajoelhou-se e explicou que eles precisavam ser interrogados primeiro para descobrir qualquer informação valiosa que pudessem possuir. A senhora instou o tenente-general a parar de desafiar as ordens do mestre, que eram para executá-los, e a não desafiar a autoridade do mestre. O velho começou a discutir sobre a fortaleza gigante, e a reação imediata do jovem revelou que ele tinha conhecimento sobre ela, levantando suspeitas. O velho perguntou se ele tinha alguma informação sobre a fortaleza, ao que o jovem respondeu afirmativamente, dizendo que estava a caminho de lá. Essa revelação surpreendeu o velho, que acreditava que, se ele realmente estivesse viajando para lá, teria encontrado mongóis e não teria sobrevivido. Ele estava na fortaleza desde a manhã e não tinha visto nenhum mongol, permanecendo com seu amigo o tempo todo. O velho começou a reconsiderar a situação, percebendo que os mongóis poderiam estar executando um plano estratégico para intimidá-los. O jovem sugeriu que os mongóis deviam estar preocupados em sitiar a fortaleza, possivelmente planejando um ataque inesperado para conquistá-la. Suas observações intrigaram a todos, que se esforçavam para entender como alguém com sua formação poderia ter tal conhecimento. Ele ficou surpreso com a reação deles e se perguntou se ninguém sabia dessa informação antes de sua chegada. Um dos dissidentes o acusou de mentir, alegando que suas declarações eram apenas tentativas de enganar e obter vantagem. O velho começou a considerar a possibilidade de que a informação pudesse realmente ser uma manobra para enganá-los, causando confusão com pouco esforço. O velho instruiu todos a examinarem as armas que carregavam, o que parecia suspeito para viajantes comuns, sugerindo um propósito mais profundo. Enfrentando uma espada em seu pescoço, o jovem percebeu que precisava de uma desculpa convincente para evitar a execução. Sob pressão, ele explicou que estavam sendo levados para a fortaleza para ajudar na defesa contra os mongóis, o que lhe parecia evidente. Ele alegou que eram ferreiros de uma oficina próxima, com o objetivo de ajudar sua pátria e protegê-la dos inimigos. O senhor começou a questionar a credibilidade de sua história em rápida mudança, sugerindo que suas informações poderiam ser falsas. A ação da garota de pular a cerca implicava uma oportunidade potencial de salvar muitas vidas com suas armas. A gravidade da situação pesava sobre ele,
reconhecendo que qualquer erro poderia ter consequências terríveis para toda a população. Frustrado e ansioso para encerrar o assunto, o homem estava determinado a executá-los rapidamente, guardando rancor pela arma quebrada. Incapaz de conter sua raiva, ele declarou que o jovem claramente não era um ferreiro e não tinha o direito de enganá-los antes de dar um soco nele. A garota interveio, exigindo que ele parasse de agir de forma tão irracional. Ela o acusou de ser um tolo ignorante que não compreendia a gravidade da situação. Ela manteve sua posição, e ele gritou para que ela se afastasse, chamando-a de garota tola que bloqueava seu caminho. Isso enfureceu o homem amarrado, que ameaçou retaliar se a garota fosse ferida. O homem ficou perplexo com sua audácia, dada sua posição precária com a morte iminente. O comandante decidiu fazer uma pausa para refletir melhor sobre a situação e voltar a abordá-la mais tarde. A jovem tentou comunicar algo importante ao senhor, expressando sua admiração e preocupação pelo jovem. O senhor a ignorou e entrou na sala, descartando-a como irrelevante, enquanto o velho considerava suas palavras. O velho ordenou que os prisioneiros fossem trancados. O carrasco, descontente com essa mudança, discutiu, mas foi instruído a seguir as ordens e lidar com eles no dia seguinte, pois amanhã costuma trazer clareza. O general insistiu em prendê-los durante a noite e decidir seu destino mais detalhadamente pela manhã, acreditando que o tempo traria um julgamento melhor. O homem amarrado resignou-se ao destino que os aguardava, fosse ele a morte ou a prisão. Ele começou a gritar, zombando da situação e da maneira como estavam sendo tratados, na esperança de provocar uma resposta emocional, já que não tinha nada a perder. Ele observou que o destino deles estava à mercê dos caprichos do mestre, o que parecia reforçar seu argumento. Naquele momento, o sangue começou a jorrar, intensificando a situação. Irritado com sua contínua rebeldia, o homem o golpeou com força, exigindo que ele ficasse quieto e parasse de provocá-lo. O rapaz percebeu que finalmente havia enfrentado as consequências de sua rebeldia, sofrendo com os golpes e o sangue escorrendo do nariz, o que tornava difícil para ele permanecer consciente. Enquanto lutava para manter os olhos abertos, ele percebeu uma grande multidão ao seu redor. Suas condições pareciam piorar a cada segundo, levando-o a fechar os olhos. A última coisa que ele ouviu foi o homem gritando para que fossem removidos do local. Lá fora, o ar havia ficado frio e escuro, com o sol já tendo se posto há muito tempo. Uma névoa fina tornava desagradável sair. O sol falou com seu pai, confirmando que a fortaleza estava realmente sob cerco e que os indivíduos presos haviam dito a verdade. O filho percebeu que precisava acompanhá-los para garantir a segurança de seus pais, a quem ele amava profundamente. O cavalheiro reconheceu a necessidade de fazer sacrifícios e acompanhar seu filho até a fortaleza para defendê-la dos mongóis, embora também estivesse pensando em partir. O filho sugeriu voltar para casa imediatamente para reunir tropas e enviá-las para defender a fortaleza, citando o perigo de permanecer ali. O pai perguntou sobre a mãe do filho, sua madrasta, a quem ele não respeitava nem valorizava devido ao seu comportamento, apenas apreciando-a por sua juventude. O filho sentiu-se desconfortável com as palavras do pai, percebendo que a falta de uma família completa estava causando atrito entre eles. O pai expressou gratidão pela preocupação do filho, mas insistiu que ele deveria partir. Apesar disso, o filho instou o senhor a ouvi-lo. O pai, frustrado, ordenou que o filho fosse embora e lançou um olhar desagradável que lembrava a senhora que ele amara outrora. Ele bateu a porta na cara do filho, indicando claramente sua insatisfação com a dinâmica familiar. O filho compreendeu que sua relação com o pai era tensa e desafiadora, reconhecendo que, apesar do amor do pai, seus interesses divergentes e a presença da mãe criavam uma dinâmica difícil. Ele sentiu um profundo mal-estar e uma dor nos olhos que era difícil de expressar. Ele se sentia como um pária, dividido entre duas opções de onde morar, mas incapaz de decidir por qualquer uma delas. Enquanto isso, os guardas garantiam que os dois prisioneiros permanecessem confinados com segurança no galpão onde estavam detidos. A garota, que havia desenvolvido sentimentos pelo jovem, pensava constantemente em como poderia alcançá-los e libertá-los de seu aprisionamento. Os dois prisioneiros estavam sentados no galpão, cercados por feno, com o mais jovem tentando desesperadamente mastigar as cordas para escapar de sua situação. O homem mais velho questionou por que o mais jovem havia interferido, sugerindo que suas vidas poderiam ter sido mais pacíficas se ele não tivesse feito isso.
O mais jovem respondeu que não suportava ver a situação deles. O homem mais velho comentou que, assim como diferentes metais têm diferentes pontos de fusão, as pessoas também têm diferentes status sociais. O mais jovem retrucou, dizendo que já estava lidando com problemas suficientes, e criticou o mais velho por sua incompetência em coletar lixo. Eles começaram a discutir, com o mais velho chamando o mais jovem de caipira tolo que precisava de mais leite, e o mais jovem chamando-o de cobaia. A discussão foi interrompida quando viram as portas começarem a se abrir e alguém entrar no galpão onde estavam presos. Eles ficaram surpresos inicialmente, pois não entendiam como alguém poderia ter acesso a eles sem a autorização do mestre. Era a mesma garota, que indicou que eles precisavam permanecer em silêncio e garantiu que poderia ajudá-los a escapar. Quando a noite caiu e um novo dia começou, os pássaros cantavam alegremente e o tempo estava perfeito para um novo começo. Ela trouxe comida para eles e comentou sobre sua fome, observando que pareciam porcos alimentados com uma quantidade escassa de mingau. O homem mais jovem se apresentou, pedindo desculpas por não ter feito isso antes. Ele disse que seu nome era Guai, enquanto a garota se identificou como Dalbi, mencionando que eles haviam encontrado anteriormente sua amiga, Sensure. A garota expressou suas sinceras desculpas, sentindo-se arrependida por tê-lo chamado de idiota, o que havia levado à situação atual. O rapaz a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem, mas ela insistiu que suas ações quase levaram à morte dele. Desesperado, o rapaz pediu que ela o ajudasse a escapar, pois estava amarrado com cordas e incapaz de se mover. De repente, alguém invadiu o galpão, gritando insultos e ameaças. Era o homem que anteriormente havia ameaçado matá-los, declarando que eles morreriam naquele dia. O pânico se instalou quando a garota se apressou em desamarrar os prisioneiros, que haviam sido trancados sob as ordens do prefeito. O homem parecia desgrenhado, com um grande olho roxo, uma prova de seu confronto anterior. Sua condição piorou, sua visão ficou embaçada e ele lutou para manter o controle. Ele desabou no chão, deixando cair sua arma e ficando deitado de bruços na sujeira, que estava imunda por causa dos porcos que estavam no galpão antes da chegada deles. Lá fora, as pessoas gritavam alarmadas, relatando que os mongóis estavam atacando. O pânico se espalhou quando todos perceberam a gravidade da situação. Os mongóis não mostraram piedade, matando civis e destruindo tudo o que os aldeões haviam construído ao longo de anos. Armados com armas especialmente afiadas para este ataque, os mongóis causaram estragos, tal como o velho tinha avisado. Os mongóis massacraram pessoas e incendiaram tudo à vista, deleitando-se com a destruição e o caos. A menina pensou em sua querida amiga e sabia que precisava ajudar, especialmente porque seu pai e sua mãe haviam sido mortos. O rapaz pediu que ela o libertasse primeiro, acreditando que sua amiga poderia se defender sozinha, enquanto ele precisava ser desamarrado para ajudar. A menina olhou em volta e percebeu que precisava agir rapidamente, pois o homem que pretendia matá-los havia sido atingido por uma flecha, causando caos enquanto as pessoas fugiam aterrorizadas. Confrontado com a certeza da morte, o homem que havia sido atingido pela flecha começou a pegar fogo, e seu corpo foi consumido pelas chamas, queimando completamente diante dos olhos dos espectadores de uma maneira que era tudo menos humana. Os dois estavam amarrados e sentados impotentes, sem saber o que fazer a seguir, pois sua situação parecia levá-los a um fim iminente. Eles correram para a frente como se fossem perseguidos por uma matilha de lobos. Apesar de estarem amarrados, eles compreenderam a urgência de continuar em movimento, apesar do obstáculo. O rapaz gritou para ela olhar ao redor, alertando-a sobre o extremo perigo de permanecer ali. Ele especificamente instruiu-a a olhar para trás. Ele conseguiu protegê-la empurrando-a para o lado, evitando a trajetória da flecha que se aproximava, dando a ela uma chance de sobreviver. De repente, o temido mongol apareceu diante deles, armado com uma arma perigosamente afiada. O homem percebeu que estava em uma situação desesperadora. Sem nenhuma arma por perto e estando amarrado, suas chances de revidar eram extremamente limitadas. Ele começou a se esquivar dos ataques do mongol com habilidade, evitando por pouco golpes direcionados à sua cabeça e garganta. Ele rapidamente avaliou todas as técnicas que conhecia e selecionou a mais eficaz para tentar se salvar. O mongol continuou a desgastá-lo com golpes precisos perto de seu corpo, enquanto o cara se contorcia e se virava como um acrobata para evitar ser atingido.
Guai fez tudo ao seu alcance, mas sabia que não aguentaria por muito mais tempo. Ele precisava urgentemente se libertar das cordas para escapar. Ele se ajoelhou e declarou que agora era sua vez de levar os golpes por ela. Apesar de estar imobilizado, o rapaz decidiu contra-atacar. Guai avançou para dar a retaliação que o mongol merecia, sentindo que o invasor não tinha o direito de invadir seu território. Ele atacou um mongol empunhando uma arma com notável bravura e coragem, sabendo que não tinha outra opção. Um passo em falso poderia significar a morte. A garota estava profundamente preocupada com Guai em meio ao caos. Tudo o que ela podia ver eram explosões e confusão. Seu amigo gritou urgentemente para que ela o libertasse, para que ele pudesse ajudar seu irmão e ela pudesse ajudar seu amigo. No entanto, algo o inquietou, fazendo com que ele olhasse ao redor confuso. Ele percebeu que o perigo era iminente e que eles precisavam permanecer vigilantes. Ele viu um mongol atrás da garota apontando um arco para ela e entendeu que ela não podia morrer. Ele gritou um aviso e saltou para interceptar a flecha, levando o golpe e empurrando a garota para um local seguro. Enquanto ela o observava sucumbir, perguntou como ele se sentia e o que ela deveria fazer. Mas ele só conseguia se contorcer em agonia, sabendo que não sobreviveria. Finalmente, o irmão mais novo conseguiu escapar da batalha com o mongol, embora não tivesse nenhuma vantagem real por estar completamente amarrado. No entanto, ele conseguiu obter uma espada. O rapaz começou a se preocupar com o paradeiro de seu amigo e da garota que estava com ele, sentindo que algo estava errado. Ele percebeu que o chefe dos mongóis e seu filho tentavam fugir da aldeia, o que lhe pareceu incomum. Ele ouviu alguém na multidão gritando insultos para chamar a atenção, chamando-os de bastardos podres. Ele apontou sua espada para eles, acusando-os de fugir para proteger seus próprios interesses, desconsiderando o bem-estar dos outros, como era seu comportamento habitual. Então, uma lança foi lançada contra seu filho, mas ele conseguiu desviar o ataque com sua espada. O filho ordenou que os guardas escoltassem imediatamente o Sr. Provost para um local seguro, dado o extremo perigo presente. Ele correu com seus guardas através das balas e granadas, ansioso para chegar ao seu destino, onde esperavam encontrar um ambiente mais seguro. Inesperadamente, o filho do chefe foi atacado por um mongol empunhando uma espada, uma situação que ninguém previa, já que a família real esperava chegar em segurança sem mais incidentes. O rapaz percebeu que precisava se defender e aproveitar o momento para provar ao novato que era um lutador capaz. Avaliando a situação com precisão, ele decapitou o mongol, garantindo que ele não pudesse mais avançar e fosse deixado sangrando no chão. Esse evento não abalou o filho do chefe, que sabia que era capaz de muito mais do que os outros acreditavam. Guai o observou e compreendeu a situação. Ele percebeu que havia subestimado a força de seu oponente, que era realmente formidável. O filho do chefe acusou o rapaz de ser arrogante, vendo nada além de seus próprios fracassos no mundo. O homem respondeu que ele era insolente e perguntou se ele estava bem, afirmando sua disposição para lutar, como havia oferecido anteriormente. O homem a cavalo chamou o rapaz de idiota sem senso de justiça, mas o convidou para lutar, não querendo perder a oportunidade de batalhar. Guai comentou sobre a surra que estava levando e se virou para ver uma cena horrível que havia esquecido momentaneamente. Atrás dele, havia uma multidão de pessoas sofrendo com os ataques severos dos mongóis, incapazes de se defender. O rapaz não conseguia entender por que eles não estavam agindo. Eles precisavam pegar as armas e entrar na batalha para provar sua superioridade. Ele gritou que elas corriam risco de morte e precisavam lutar juntas para ter alguma chance de vencer, mas as pessoas alegaram que não sabiam lutar. O homem os exortou a não demorar. Mas, naquele momento, um laço foi jogado sobre sua cabeça, sinalizando sua execução iminente. Era o mesmo mongol que havia matado seu irmão. Ele o agarrou pelo pescoço e o arrastou pelo chão, divertindo-se com suas ações, já que estava montado em um cavalo. Ele estava emocionado por ter capturado uma presa tão grande e esperava estrangulá-lo com sua corda, o que ele ansiava ansiosamente. No entanto, as coisas não saíram como planejado. Percebendo sua morte iminente, o homem lutou desesperadamente para se libertar da corda, numa tentativa de sobreviver. Ele empurrou contra o chão, tentando controlar a corda como se estivesse domando um touro preso por ela. Suas pernas começaram a arder devido à velocidade do cavalo, que galopava rapidamente enquanto ele usava apenas botas simples. Essa situação desagradou o mongol,
cujos olhos se arregalaram de choque. Ele estava acostumado a que as pessoas fossem incapazes de escapar uma vez presas em um laço, e agora o homem estava ganhando o controle. Ele fugiu, declarando que se conseguisse recuperar o controle, tudo começaria a florescer e melhorar. Ele também se gabou de poder correr mais rápido que um cavalo, assim como havia afirmado anteriormente. Ele correu como um animal, conseguindo ultrapassar o mongol que o controlava com a corda. Ele empurrou o punho para frente, sinalizando que o mongol estava prestes a receber um golpe poderoso, do qual não poderia escapar. Ele derrubou o mongol bigodudo da carroça, deixando o cavalo correr livremente enquanto o mongol ficava no chão, depois de ter deslizado por metros na areia. O homem também aproveitou o momento, enquanto o cavalo, agora sem carga, começava a acelerar sem nenhum peso adicional. Por fim, a corda se rompeu e ele colidiu com uma árvore, causando-lhe ferimentos significativos e dor intensa por todo o corpo. Finalmente, tudo se acalmou. Exausto e sem emoção, ele ficou deitado debaixo da árvore. Então, ele ouviu alguém chamando-o de guerreiro por trás e ficou intrigado com o motivo de estar sendo chamado assim. As pessoas que ele havia chamado para pedir ajuda agradeceram por sua bravura e por salvar suas vidas, apesar de sentirem que não mereciam isso depois de tê-lo abandonado anteriormente. Quai perguntou se elas estavam se referindo a ele, e quando confirmaram que sim, elas o saudaram como seu salvador, que as havia resgatado dos mongóis. Iwai ficou divertido e satisfeito por ser chamado de guerreiro. Ele limpou o nariz com satisfação e riu da situação. No entanto, logo se lembrou de que não tinha vindo sozinho, mas com seu irmão, que não via há muito tempo. A batalha o fez perceber a urgência de encontrá-lo. Sentindo-se desanimado, ele entendeu que não havia tempo a perder. Ele perguntou onde todos estavam escondidos, pois precisava de informações cruciais. Enquanto isso, o sol subia cada vez mais alto, enquanto os mongóis queimavam tudo na aldeia até o chão. Ele percebeu algo estranho. Seu pai estava se lavando em um lugar diferente do inicialmente planejado. Ele acelerou para alcançá-los e entender suas ações e nova direção, já que seu caminho havia mudado. O filho finalmente compreendeu que seu pai não iria transmitir o legado da família. Consequentemente, ele sabia que tinha que continuar vivendo modestamente. Ele percebeu que, se quisesse provar seu valor, não poderia fugir sem um histórico militar. Ele deu meia volta com seu cavalo, sabendo que precisava realizar as tarefas que seu pai tinha medo de enfrentar ao longo dos anos. Apesar de ter se tornado um provoste, o filho do chefe suspirou, reconhecendo que aceitar esse desafio acarretava riscos significativos e poderia potencialmente levar à sua morte. Ele observou a destruição em sua aldeia, o lugar onde havia passado toda a sua vida, agora em chamas como se estivesse abandonada. No entanto, ele se sentiu compelido a provar que era mais capaz do que seu pai, que simplesmente fugira. Ele se preparou, determinado a enfrentar o desafio que tinha pela frente. Enquanto isso, o mongol conseguiu matar o irmão do homem que mal havia sobrevivido ao ser atingido por um pilar. Em seguida, ele pretendia levar a garota que havia testemunhado tudo. Ela gritou em mongol para que ele não se aproximasse, o que fez o mongol perceber que ela era altamente inteligente e educada, tornando tolo perder um recurso tão valioso. Os mongóis ficaram surpresos com suas palavras, pois não esperavam que alguém na aldeia falasse sua língua. Naquela noite, o mongol planejava capturar as crianças dos aldeões e criar novos mongóis. O mongol, intrigado, perguntou como ela sabia falar sua língua. Ela sabia que precisava mantê-lo falando para ganhar tempo, pois, caso contrário, enfrentaria a morte imediata. O amigo mais velho mal conseguia falar devido ao sangramento intenso e ninguém estava disponível para ajudá-lo naquele momento. Era doloroso, pois ele havia se sacrificado pela garota. O mongol, que era pervertido, confessou que na verdade gostava dela, mas ela se recusou a se envolver com ele, chamando-o de ladrão malvado que a deixava ansiosa. O pervertido disse que pouparia a vida dela até a noite, revelando que seu interesse era exclusivamente físico. No entanto, naquele momento, o mongol foi atacado por trás por um velho que tentava mantê-los em segurança. As meninas se abraçaram, expressando sua gratidão ao tenente-general, que sabia que tinha que assumir toda a responsabilidade, já que o provoste havia fugido. O velho as instou a se moverem rapidamente, pois suas chances de sobrevivência estavam se esvaindo. Enquanto fugiam, flechas voavam ao redor delas,
e elas se esforçavam para descobrir como lidar com a situação perigosa, sabendo que um movimento errado poderia ser fatal. Elas avistaram 2 mongóis a cavalo, prontos para matá-las simplesmente por estarem ali. Elas se perguntaram quais eram as intenções dos mongóis nessa situação. Perceberam que os mongóis estavam bloqueando seu caminho e precisavam urgentemente de um plano para sobreviver. Sem um plano, não conseguiriam sair dessa situação desesperadora. Um mongol perguntou ao seu companheiro se deveria matá-los, e aquele com tranças instruiu-o a acabar com eles imediatamente. O velho entendeu que eles não estavam brincando e sabia que precisavam agir rápido ou ficariam sangrando e incapazes de escapar. O homem desmontou do cavalo, indicando que poderia lidar rapidamente com eles e comemorar sua vitória na nova vila. Ele brandiu seu sabre e os desafiou a lutar por suas vidas como verdadeiros guerreiros. O velho entrou na batalha, pois era seu único protetor, e ofereceu seu sabre ao homem, na esperança de encerrar a luta e escapar da aldeia. Faíscas voavam do choque de suas lâminas, cada lutador demonstrando sua força e resistência na dura batalha. O velho percebeu que seu oponente era bastante formidável e não esperava um lutador mongol tão forte. O mongol, confiante e zombeteiro, riu dele, acreditando que poderia provar sua superioridade matando o velho. O mongol explorou habilmente a situação, desferindo um golpe de espada no estômago do velho, perfurando sua armadura. O velho sentiu a morte iminente e a agonia, gritando de dor que era indescritível. Ele caiu no chão, enquanto o mongol permanecia vitorioso, sua espada provando sua eficácia letal. As meninas, ansiosas e sozinhas sem seu defensor, não sabiam o que fazer em meio ao caos e ao conflito nas ruas. Os mongóis se prepararam para decapitar o velho, posicionando suas lâminas perto de sua cabeça, prontos para desferir o golpe final. A menina gritou, implorando por misericórdia, reconhecendo que o sacrifício dele para protegê-las era a razão pela qual ele havia ficado, e por fim, perdido a vida. Naquele momento, alguém gritou atrás dos mongóis, distraindo o homem que estava prestes a desferir o golpe fatal. Essa interrupção o impediu de atacar. O recém-chegado chegou bem a tempo de salvá-los, sabendo que se tivesse chegado 1 minuto mais tarde, o velho estaria morto. Ele desafiou o mongol a deixar o velho em paz e enfrentá-lo, afirmando que uma luta entre eles seria uma disputa justa. Ele se lançou contra o mongol, exigindo uma luta 1 contra 1, alegando que eles tinham força igual. Guairiu, confiante de que estava perto de vencer e poderia salvar a todos graças à sua força e habilidades superiores. O mongol percebeu que estava sob intensa pressão e precisava agir rapidamente para evitar a derrota, ou não seria capaz de reivindicar a vitória. A garota, preocupada com ele, pediu que ele fosse cauteloso, expressando que o admirava desde o momento em que o viu. O homem declarou que daria aos mongóis a morte que eles mereciam, finalmente encontrando seu fim. No entanto, o mongol conseguiu outro golpe, quebrando sua espada em 2 pedaços, um resultado que ele não havia previsto, pois imaginava salvar a todos. Ele ficou atordoado, incapaz de compreender como sua espada havia falhado e como eles haviam conseguido se defender com armas tão fracas. Ele comentou que a espada era inadequada, enquanto o mongol continuava a atacá-lo implacavelmente, fazendo com que ele entrasse em pânico e se sentisse impotente. O velho o alertou para ter cuidado, observando que um movimento errado poderia resultar na decapitação do mongol, assim como ele quase fez com o velho. O mongol empurrou Guai contra a parede, deixando-o em uma posição precária, sem um caminho claro para avançar ou recuar. Ele viu o mongol brandindo sua espada perto de seu rosto, uma mensagem clara de que os invasores estavam bem equipados e não deviam ser subestimados. O mongol começou a brandir sua espada para acabar com o homem, que estava se tornando um incômodo e impedindo-o de lidar com o velho que protegia a garota. Ele percebeu que estava prestes a deixar este mundo do qual gostava, apesar do trabalho árduo que realizava todos os dias. Quando a espada veio voando em sua direção, ele tentou bloqueá-la com a mão, uma tática que já havia usado antes com outras armas. A menina ouviu o som e não conseguiu suportar ver aquilo. Ela fechou os olhos, sabendo que as mãos do homem, e possivelmente seus membros, corriam o risco de serem decepados. Ele temeu perder a mão esquerda, ou pior, mas então o reitor Sun chegou para ajudar e ofereceu sua espada. A garota ficou muito feliz por ele ter sobrevivido, e gritou seu nome aliviada, confiante de que ele agora estava sob a proteção do forte e habilidoso filho do prefeito. O homem, agora encurralado contra a parede,
Comentou que tinha sido ele quem tinha sido atingido, e não o mongol, e que por isso não sentia necessidade de lhe agradecer pela ajuda. O mongol continuou a lutar com o filho do prefeito, que interveio para impedir que ele derrotasse o segundo aldeão. O filho do prefeito enfrentou-o com confiança e bravura, sabendo que, se vencesse e devolvesse Khan à aldeia, seria nomeado o novo prefeito. Ele questionou por que deveria ser agradecido por salvar sua vida, afirmando que a espada teria atingido se alguém não tivesse intervindo. O mongol lutou para resistir aos poderosos ataques do jovem, percebendo que estava perdendo o controle da situação. O homem começou a suar devido à intensa pressão, sentindo-se oprimido pela primeira vez, já que anteriormente só havia lutado em treinamentos. Gua disse a ele que, se não sabia lutar direito, deveria se afastar e não interferir com um profissional que poderia lidar com a situação no mais alto nível. O velho percebeu que o reitor Sun havia ficado para trás, o que significava que o rei estava desprotegido e poderia ser facilmente morto. O homem lutava para suportar os ataques implacáveis e também estava sobrecarregado por suas obrigações morais, especialmente depois das palavras do velho. Ele mal conseguiu se segurar e olhou para a esquerda, onde viu algo intrigante. Ou melhor, alguém. A menina, que havia perdido os pais devido ao seu sigilo sobre alimentos e atividades rurais, observava a cena se desenrolar. Ele pediu à menina que fosse embora se quisesse evitar a morte, pois o resto dos mongóis chegaria em breve e ele não conseguiria mais detê-los. A menina, sentindo-se inquieta, aproximou-se dele e, confusa, estendeu a mão para o rosto dele, sentindo que algo significativo estava acontecendo. O velho alertou a todos para fugirem, pois estavam prestes a ser dominados. As meninas imploraram ao general para se juntar a elas, mas ele, ferido, disse-lhes para não se preocuparem com ele. Elas levantaram o velho e começaram a carregá-lo, pedindo que ele se apressasse para que pudessem escapar juntos do caos. A garota se perguntou para onde ele tinha ido, já que ele estava lutando contra o mongol que feriu o velho, deixando-o sangrando e incapaz de andar sozinho. O velho a instou a se mover rapidamente, pois qualquer demora permitiria que os mongóis os atacassem antes que pudessem escapar. O homem, deitado em seu próprio sangue, viu-os partir sem ele. Ele percebeu que era tarde demais para pedir ajuda, mesmo tendo se sacrificado para salvar a menina. O mongol careca reconheceu a habilidade do homem e sabia que precisaria se esforçar bastante para derrotá-lo, ou correria o risco de perder a própria vida. Ele instruiu seu amigo cabeludo a seguir os três que fugiam, enquanto mantinha a atenção dos mongóis sobre si mesmo. A garota percebeu que precisavam se apressar, pois um homem a cavalo os perseguia, ameaçando consequências potencialmente terríveis.